Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. O papo desta noite é solidariedade e como as empresas podem se tornar mais ESG, especialmente com a letra S, através da solidariedade, através de doações que elas podem fazer e que, na verdade, também tem uma vantagem tributária. E para falar sobre esse assunto, temos como convidados especiais hoje à noite o Kleber de la Libre. Aliás, aqui no nosso estúdio, o Henrique Moraes Prata, diretor de Desenvolvimento Institucional e Parcerias Estratégicas do Hospital do Amor de Barretos. Henrique, muito boa noite, muito obrigado por estar conosco hoje aqui no BMC Talks. Boa noite, Carlos. Eu que agradeço e agradeço em nome de todos os pacientes por essa oportunidade de poder falar sobre o hospital, sobre os projetos e sobre filantropia no Brasil. Perfeito. E também temos de remoto, né, pronto, agora sim, o Kleber de la Libera está conosco, o Kleber que é gerente de parcerias corporativas. Kleber, muito boa noite e bem-vindo ao BMC Talks. Boa noite, é uma satisfação fazer chegar informação para quem pode estender a mão aos nossos pacientes. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece sua participação. Senhores, vamos iniciando então, explicando para o nosso público. Muitos já sabem que o Hospital do Amor de Barretos, antigo Hospital do Câncer, mudou de nome há um tempinho, mas o que o Hospital do Amor faz e por que é tão importante, não só por Barretos, não só por São Paulo, mas para o Brasil e diria até para a América Latina como um todo. Henrique e depois Kleber. O Hospital de Amor é um hospital que cuida de pessoas e não de doenças. O hospital é conhecido pela sua forma de cuidar humanizada. Todas as pessoas que chegam até Barretos ou até uma de nossas unidades, elas são cuidadas em todas as suas necessidades, em todos os cuidados que necessitam. Então nós damos o cuidado assistencial em si para o paciente oncológico, damos também 5 refeições diárias, temos uma rede de apoio com casas de apoio e que oferecem uma série de outros serviços para os nossos pacientes. Então, é uma obra que cuida de pessoas e que existe para cuidar cada vez mais de pessoas, hoje presente em 17 estados brasileiros. 17 estados? Quantas unidades vocês têm em todos esses estados? São várias unidades fixas, algumas unidades de tratamento, outras de prevenção e também diversas unidades móveis. Nós temos hoje mais de 50 unidades móveis que fazem exames de rastreamento e prevenção. Perfeito. Kleber, e o Hospital do Câncer, ele é financiado pela iniciativa privada e também por recursos públicos. Quanto é importante a doação, quanto são importantes as doações de cidadãos e de empresas para a manutenção do Hospital de Barretos? O Hospital de Amor, ele faz parte de um ecossistema importante, que são os hospitais filantrópicos, além das instituições que dependem da doação. É importante entender que o Brasil ainda vive um ciclo de aprofundamento da cultura da doação, né, de doar. Enquanto alguns países e culturas, isso já vem de uma natureza familiar, até um pedacinho orçamentário, o Brasil ainda inicia esse processo, né? No entanto, o Brasil tem no seu coração uma característica de ajuda. No entanto, as instituições não conseguem hoje se manter e manter a qualidade do seu atendimento, no caso do Hospital de Amor, somente com os recursos. Nós que somos somente SUS e atendemos gratuitamente qualquer brasileiro, dependemos e precisamos dessas mãos de solidariedade, sendo ela pela sociedade civil, pelos convênios e apoios de emendas governamentais, mas principalmente, é o assunto aqui em tela, o apoio empresarial, tanto por incentivo fiscal, quanto pelos não incentivados, sendo ele um produto social ou mesmo uma campanha específica. Pois é, vamos falar um pouquinho, você falou justamente dessa falta, ou pelo menos desse começo de uma tradição filantrópica no Brasil, né? Tem um dado no World Giving Index que mostra que o Brasil ocupa a 89ª posição dos países doadores, né? Das pessoas que mais doam, né? A primeira posição, a primeira da lista é a Indonésia. Então, eu queria perguntar para o Henrique, em um cenário como o brasileiro,
Quanto a estimativa, né, das doações institucionais contribuem para a atuação do hospital? Por que temos esta ausência? Se no Brasil também temos ou pelo menos essa timidez por parte de doadores, já que no Brasil a doação é deduzível do imposto de renda, qual o tamanho desta falta, né? Quanto que vocês avaliam que falta para o hospital ter 100% de atuação como deveria, não como gostaria de ter? Bom, vou responder por partes aqui, Carlos, foram várias perguntas em uma. Primeiro, comentando o índice. Na verdade, o índice ele chama a atenção ao colocar o Brasil nesta posição, 81ª, mas o Brasil vem melhorando na sua posição. E isso é muito salutar, isso tem a ver com um movimento grande por parte da sociedade civil, mas das instituições filantrópicas que têm melhorado muito a sua atuação. E também outras instituições que colaboram muito com o setor, com o desenvolvimento e o crescimento do setor. Nós temos a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, o GIF, né, tem o IDES, uma série de institutos que, junto com as instituições, nas últimas 2 décadas, têm levado a uma organização, a uma profissionalização melhor do setor, o que leva a uma cultura de pedir mais forte, né? Nós entendemos que, na verdade, o que diferencia aqui o Brasil, a forma como nós trabalhávamos e estamos mudando agora a forma de trabalhar a filantropia com outros países, na verdade, é a forma de pedir e gerar engajamento, né? Tem movimentos também, como o Movimento por uma Cultura de Doação, são uma série de iniciativas que geram a transformação do setor e isso que faz com que o Brasil suba nesse índice. Também as questões das doações da pandemia levaram a um incremento de quantidade e aumento do valor absoluto doado também, agora recuou um pouco, mas o Brasil tem melhorado, as instituições têm conseguido um engajamento maior, um doador mais presente e têm conseguido também trabalhar com as novas gerações. Porque as gerações hoje que estão há muito tempo doando, né, digamos, as pessoas com seus 70 anos, têm um perfil diferente de quem está na meia-idade, né, o meu caso, e com os jovens doadores, a geração Z, millennials, que tem um comportamento completamente diferente. Por exemplo, qual é a diferença de comportamento entre essas várias gerações? A diferença dos mais velhos, digamos até a minha geração, entre 40 e 50, é que eram pessoas que eram fiéis às suas causas. Geralmente, 1 ou 2 causas eram fiéis e se mantinham doadores durante um longo período. Nós dizemos que a meia-vida desse doador era longa com as instituições. As novas gerações têm um perfil muito forte de doar para mais de uma causa, numa média de 5 causas, e também de, após um determinado período de tempo, trocarem a causa, né? E a forma também como conhecem a obra é diferente, né? Muitos doadores que doam para o hospital já estiveram no hospital, tiveram um paciente tratado no hospital ou alguma experiência próxima com uma unidade do hospital. As novas gerações se comunicam muito por meio de narrativas em mídias sociais, né? Elas têm uma busca ativa por informações e formam um conceito diferente sobre a causa do que eu formei, do que você ou as pessoas mais velhas do que nós formaram. Então esse é um cenário em transformação em filantropia no Brasil, mas que tem melhorado a cada ano, felizmente. Sim, pois é, a questão das gerações TikTok, né, de como as gerações das redes sociais acabam influenciando. Mas aí eu aproveito para pegar esse gancho. E as empresas, por exemplo, o que as empresas, qual é o papel das empresas, né, na promoção desse impacto social que no final é positivo, né, para o hospital e para toda a região, para toda a comunidade? O que as empresas podem e deveriam fazer? Então, as novas gerações também influenciaram muito a forma como as empresas encaram a sua responsabilidade social, o que é sustentabilidade, isso mesmo antes dessa pauta ESG entrar no dia a dia das empresas ao decidirem as suas doações, né? A pauta hoje aqui são mais as doações incentivadas por meio de destinação de imposto de renda, mas quando nós nos relacionamos com as empresas,
Na realidade, nós olhamos o todo, né? As possibilidades de desenvolver uma relação com aquela empresa que gere tanto destinação de imposto a pagar, quanto outros tipos de doações ou atividades com a empresa. O que mudou agora é que existe uma exigência por parte dos consumidores, né, em se tratando de empresas que vendem produtos ou de outras empresas que têm uma presença forte no dia a dia das pessoas, que essas empresas assumam algumas posturas, né, e encampem algumas causas. Saúde sempre foi, por excelência, uma causa muito bem vista e uma causa que gera tanto uma sensação de pertencimento para os funcionários, colaboradores das empresas, quanto para os seus clientes. Mas as novas gerações trazem não só uma necessidade das empresas realmente trazerem as entidades, as causas para dentro do seu dia a dia, como também de gerarem informações sobre essa parceria e sobre a importância da causa para a empresa, para que os consumidores se reconheçam enquanto partícipes, né, dos projetos sociais apoiados. Então, a questão das mídias sociais, tudo em tempo real, né, e as reações que tanto o consumidor quanto a empresa obtém a cada movimento em filantropia ou apoio a causas específicas, como uma enchente no Rio Grande do Sul, algo que seja um auxílio mais emergencial, tudo isso impacta e muito os dois lados, consumidores e empresa, e mudou muito a forma como todos se relacionam no setor. Perfeito. Kleber, falando um pouco daquilo que agora o Henrique estava falando, pegando o gancho das doações incentivadas, né? Vamos explicar para o nosso público como é possível fazer isso do ponto de vista prático, né? Bom, está acabando, daqui a pouco começará a declaração de imposto de renda. Como é possível fazer uma doação para o Hospital do Amor, tendo também uma vantagem tributária para o contribuinte? Você sabe que nós estamos no momento mais importante, né? O final do ano, grande parte das empresas fecham o seu momento contábil e onde é possível calcular pelos fundos que o hospital tem projetos, que é, no caso, o Fundo do Idoso, o Fundo da Criança e do Adolescente e também o uso importante da lei do PRONAC, a antiga lei Rouanet, para as questões de atuação de humanização. Então, é necessário que a empresa tenha um regime que não seja o presumido, né, para a declaração de renda, e com base nisso ele tem direito a 1% do valor a pagar do imposto pelo Fundo do Idoso. Também é possível mais 1% no Fundo da Criança e Adolescente. E para a gestão cultural aqui, 4%. Então, a gente consegue receber a destinação desse imposto de renda dessa forma. É muito simples. Existe um mito que praticamente, graças a Deus, foi acabando com as informações sendo cada vez mais divulgadas. Esse é um espaço importante para isso. A própria Receita Federal tem um papel super importante, porque divulga e estimula com esclarecimentos. E a empresa consegue hoje de forma simples, apurando o saldo a pagar, calcula esse percentual, consegue autonomamente pelos fundos gerar um boleto ou com o apoio nosso do hospital, receber a conta de destino e rapidamente receber o seu recibo de confirmação de doação de forma muito simples e rápida, sem qualquer dificuldade. Muito diferente dos mitos criados no passado, de formulários ou algo assim. E nós temos uma equipe, claro, para esclarecer isso também e apoiar para casos específicos. Lembrando que também as pessoas físicas podem, com percentuais melhores e maiores, e que normalmente no Brasil isso é aplicado pela Receita, ali na aba doações, pelo aplicativo da Receita. Tá? Então, tem sido tão mais fácil, cara, para você ter uma noção, quando você faz a importação dos dados na pessoa física, ele facilita e já calcula o valor disponível para doação. Tem 3, 4 passos que você precisa revisar, ele já gera a DARF e você consegue já pagar o valor residual do imposto mais a doação sem envolver recurso a mais, né? Então, essa dedução é muito importante, fácil e prática hoje para as empresas.
Então, no caso, só para a gente esclarecer para o nosso público, especialmente pessoas físicas, né? Muito do nosso público são pessoas físicas, gestores, traders. No momento em que eles fazem a declaração de imposto de renda, quando forem a parte final, né? De fato, ou seja, na parte de elaboração do DARF, eles podem lá colocar a opção de doar para o Hospital do Amor e eles pagariam, de fato, um boleto só, né? DARF e doação. É isso, Henrique? Na verdade, existem dois momentos, né? Kleber, você me complemente por gentileza, se houver algum detalhe mais específico que seja importante nós ressaltarmos aqui. Mas falando de pessoa física, existe um momento agora, até o final do ano, até o final do expediente bancário, que a pessoa física pode destinar um percentual maior, né? E o dobro do percentual que ela pode na declaração, só que neste momento é um exercício dela, uma lição de casa dela, né? A pessoa mais organizada já sabe uma previsão do imposto a pagar e ela pode fazer uma doação, né? No caso do hospital, para um projeto no Fundo Municipal do Idoso ou Fundo Municipal da Criança e no momento da declaração ela coloca os dados da doação realizada e se houver restituição, esta restituição será feita devidamente atualizada com os cálculos e se houver algo a ser restituído é vantajoso. Então não tem nenhum risco em fazer esta doação agora. Um segundo momento é na declaração do imposto de renda, que é a pessoa física que faz a declaração no modelo completo. Hoje, o próprio programa da Receita já informa o valor disponível para doação. Então, não existe risco em dizer que quer fazer a doação e efetuar o pagamento da DARF, que é gerada pelo próprio sistema. E na DARF já é inclusa essa doação? Sim, são duas DARFs. O próprio sistema gera duas DARFs. Perfeito. No ato da declaração. Uma DARF, que é o pagamento do imposto em si, outra DARF do pagamento da doação para o Fundo Municipal. Então, na forma fácil como a Secretaria da Receita Federal organizou para se doar hoje em dia, só não doa quem não quer, Carlos. Perfeito. Agora, falando um pouco também de mitos, né? Vamos desmentar um pouco de mitos nesse nosso papo. Muitos dos mitos sobre doações é que é difícil verificar a utilização concreta dessas doações. Então, como é possível para empresas ou pessoas físicas, no caso o Hospital do Amor, verificar, né, medir o impacto real dessas suas contribuições que são feitas ou até o final desse ano ou no momento da declaração do imposto de renda? Kleber e depois o Henrique. Olha, uma das coisas que nos empodera muito é esse processo de transparência. Lembrando que quando você faz a doação pelos fundos, você tem um ecossistema de acompanhamento e monitoramento do investimento desses recursos, que evidentemente cada projeto aprovado a captar já passou por um critério rígido de confiabilidade e utilização do recurso antes dele ser captado. Depois ele é monitorado mês a mês pelos fundos, pelos conselhos respectivos, e, além disso, nós prestamos contas, tanto para esses fundos, quanto também num evento específico que fazemos anualmente em setembro, convidado o mundo corporativo para conhecer o hospital, conhecer nossos pacientes, como esses recursos são aplicados, demonstrando os nossos resultados, não só contábeis, mas também os nossos desafios humanitários, fazendo com que isso fique um pouco mais claro, além dos próprios números. Lembrando que as doações são importantíssimas para o hospital e a transparência é uma base, talvez o pilar principal, porque nossos doadores são embaixadores, fazendo da nossa causa um motivo não só de orgulho e pertencimento, mas multiplicador. E por que eu digo isso no processo? Porque é muito comum, tanto na nossa página de transparência, onde a gente demonstra as empresas apoiadoras, a forma como é aplicado os recursos, mas também muitos pedidos de repasse de informações de quantas pessoas são atendidas por eixos, por comunidades, né, sendo elas eventualmente com traços específicos. Posso dizer, até por causa da pauta ESG, de quantos índios, ribeirinhos, o que atuamos. Como o Henrique mesmo disse, nós temos mais de 50 carretas circulando pelo Brasil, tentando buscar o diagnóstico antecipado, porque isso é um papel importantíssimo, ainda que a gente não receba um centavo do SUS, porque ainda a tabela
não cobre sequer todo o tratamento, não chega ainda na prevenção. Isso fez com que no último ano a gente fizesse uma expedição amazônica cruzando boa parte desse cinturão verde, cuidando de pessoas que nunca tinham visto um médico. Então, são elementos de indicadores financeiros, mas principalmente das ações práticas para chegar até as pessoas que muitas vezes não têm acesso a uma atenção primária, e muitas vezes na oncologia nós somos a única esperança de vida dessas pessoas. Henrique. Então, eu gostaria de falar sobre uma outra perspectiva de transparência, que é a transparência do doador. O que sempre gera uma sensação de doação cumprida quando a pessoa doa para os projetos do Hospital de Amor é a transparência de que a doação vai chegar na ponta. Isso faz toda a diferença. Inclusive, este ano houve uma alteração legislativa, né, que trouxe maior segurança para que as doações dos fundos municipais sejam direcionadas. O doador, ele quer doar para uma causa, ele quer doar para uma instituição específica. Ele não quer doar para um fundo abstrato que ele não sabe o que vai acontecer com o dinheiro dele. Entre doar, destinar o imposto para o governo e destinar para um fundo que ele não sabe o que acontece depois, mas ele sabe que o dinheiro não chega à ponta, na maioria das vezes, ele opta por pagar imposto. Então, a possibilidade de doações direcionadas é um fator determinante para a doação e para o aumento de doações. Então, eu acredito muito que a nova lei que trouxe segurança e trouxe uma possibilidade maior dos fundos municipais possibilitarem essa forma de doação direcionada, ela aumentará o número de doações. O doador quer saber e quer ver o recurso chegar na ponta. Não é só doar, ele quer ver o paciente atendido, ele quer ver o meio ambiente protegido, ele quer ter as ações concretas realizadas e não só o ato de doar. O ato de doar não é um ato de meio, ele é um ato que tem uma finalidade específica para completar, digamos, a sensação de pertencimento à causa. Agora, falando agora de doação, ou melhor, de repasse público, né? Porque o Hospital do Amor é uma instituição que recebe, além de doações privadas importantíssimas, também uma participação importante do SUS, né? Quanto isso é relevante em porcentagem? Quanto que é a doação que vem assim, dos cofres públicos e quanto em porcentagem vem da iniciativa privada ou de doações de pessoas físicas? E a questão do repasse do SUS. Vira e mexe, nos últimos anos vimos que os congelamentos de orçamentos federais, né, sempre acabavam afetando principalmente saúde e educação, né? A saúde especialmente era um dos alvos de maiores cortes ou maiores congelamentos ou contingenciamentos dos recursos federais. Como que isso acaba impactando, imagino negativamente, o Hospital do Amor de Barretos e como está a situação do repasse por parte do SUS ao hospital? Henrique e depois o Kleber. Tá. Eu vou explicar primeiro o que o Hospital de Amor de Barretos tem uma situação diferente, né, porque é uma instituição que consegue captar recursos e por que precisa cada vez de mais recursos? Porque nós recebemos os valores, né, de APAC, que é a forma de repasses do SUS no caso de oncologia, que tem valores determinados e oferecemos um tratamento que é o melhor tratamento que existe, o estado da arte, né, o padrão ouro dos protocolos que existem tanto no Brasil quanto internacionais, que tem um custo diferente do valor que nós recebemos do SUS. Então, naturalmente, isso gera uma diferença de valores entre o que se recebe e o que se gasta, e é por isso que nós sempre precisamos de mais doações, temos sempre novas frentes, no intuito de continuar oferecendo o que existe de melhor na medicina dentro de um sistema público de saúde. Eu aproveito aqui para dizer o nosso maravilhamento, o quanto o hospital e o quanto todos nós temos orgulho de sermos 100% SUS, né, que é o maior sistema de saúde público do mundo, da forma como ele é estruturado, né, do pré-natal até cuidados paliativos. Nós temos números que são incríveis e temos desafios também, né? Então, o hospital tenta cobrir essa diferença com os recursos
das doações. Então, recebemos X, gastamos 2X ou 3X com aquele paciente, isso é coberto por meio das doações, né? Eu gostaria que o Kleber continuasse explicando os valores recebidos, né, Kleber, que representam na sua média 22% do que nós recebemos, do que é o nosso orçamento hoje, né? Exato. E é um grande desafio, né, Henrique? Porque há 20 anos a tabela SUS continua a mesma. Então, um procedimento de consulta é pago pelo SUS R$10 há 20 anos. Então, o SUS conseguia cobrir as despesas dos hospitais, no nosso caso, esse indicador é mais claro, pouco mais de 70%, e como o Henrique mesmo citou agora, isso chega a pouco mais de 20%. E essa diferença é a comunidade, a sociedade civil, as indicações parlamentares de emendas normalmente impositivas por lei, no segmento saúde e no mundo corporativo, entre produto social, incentivo fiscal e doações diretas mesmo de empresas. E talvez aqui tenha um depoimento de quem teve familiares atendidos, mesmo antes de trabalhar nessa instituição. Os médicos não conhecem o que está ou não na tabela SUS, apesar de sermos do regime SUS, porque é procurado um regime de excelência para poder atender os pacientes. Diferente de muitos hospitais que, infelizmente, precisam seguir com medidas restritivas no atendimento, o hospital busca, já por convênios, treinamento, inúmeras ações de capacitação, de investimento pesado em tecnologia, em pesquisa e até reabilitação, fazendo com que o nosso paciente receba o que tem de melhor, muitas vezes, tão quão um privado, para pessoas que nunca pensavam ou pensariam em receber. E eu sou testemunha viva disso, por assistir dentro da minha família e até de amigos. E isso faz com que a cultura de doação, como o Henrique disse há pouco, se avolume. Porque quando você recebe e vive uma obra como essa, você não só defende, você faz uma busca ativa e esclarecedora sobre a cultura de doação. A tabela SUS, ela não tem tido reajuste, o segmento de emendas impositivas do Congresso brasileiro tem colaborado, mas ela não é sustentada. Se você entender que a tabela SUS, que seria o canal correto de recuperação e melhoria do financiamento, não só do Hospital de Amor, mas de todas as entidades sérias brasileiras, dos hospitais filantrópicos que atendem os brasileiros que mais precisam. E por isso que a sociedade, graças a Deus, faz, assim como o Hospital de Amor, as obras da Irmã Dulce e tantas outras instituições sérias no Brasil que fazem muito bem, porque muitas vezes seguem protocolos muito parecidos com o privado na tomada de decisão, no acolhimento do paciente e, mais do que importante, atender com carinho e respeito que cada um gostaria que fosse atendido às suas famílias. Pois é, vamos continuar falando disso daqui a pouquinho, mas antes vamos para um rápido intervalo. Voltamos a falar sobre essa questão do SUS, que é muito interessante e importante para que o nosso público entenda a situação também da saúde pública no Brasil. Então, não saia daí porque voltamos já já. PNC News. Informação que gera valor. De volta com o BMC Talks, hoje à noite o assunto é filantropia, doações, especialmente para o setor de saúde. E estamos aqui falando especialmente do Hospital do Amor de Barretos, com os nossos convidados de hoje, aqui presencialmente e também remoto. Lembrando que temos o Henrique e o Kleber. O Kleber é gerente de parcerias corporativas do Hospital do Amor de Barretos e o Henrique é diretor de desenvolvimento institucional e parcerias estratégicas do Hospital do Amor. O Kleber estava falando sobre a tabela SUS que não é atualizada há 20 anos, né? Citou um exemplo de, agora há pouco, no primeiro bloco, de
uma consulta que ainda hoje é paga de R$10, né? O pagamento é R$10, que 20 anos atrás tinha um valor e hoje o valor é muito menor. Pensando que somente durante a pandemia a inflação foi de 25%, contando o acumulado que houve antes, de fato, temos uma perda importante do valor, né, da moeda brasileira. Mas a pergunta que eu faço, e aí se sintam à vontade para entrar em polêmica, porque precisamos entender o que está acontecendo. Por quê? Há 20 anos essa tabela não é reajustada e como os hospitais estão enfrentando esta penúria de recursos, porque há muitos hospitais filantrópicos, como por exemplo aqui em São Paulo, a Santa Casa, que estão na beira do colapso. Como é possível que Brasília não entenda a necessidade de um recálculo importante desses recursos? Kleber, e depois eu peço para o Henrique também. Eu tive a oportunidade de passar como gestor público municipal durante um tempo e, como qualquer orçamento público, o grande desafio é priorizar, né? E o uso adequado do recurso público depende também de uma legislação e de uma ação concreta das prioridades dentro daquilo que se entende. Não entrando em polêmica, mas sendo muito franco, eu acho que é o grande desabafo do nosso gestor e de todos os gestores que comandam obras como a nossa, a saúde muitas vezes não tem a placa de uma casa ou de um conjunto habitacional ou mesmo de uma escola, que também são elementos importantes. No entanto, a educação em saúde, prevenção e a aplicação adequada, meritória, de recursos, e em alguns momentos vivemos isso no Brasil, durante a gestão Serra e alguns outros gestores setoriais, fizeram com que o olhar sobre o SUS não fosse adequadamente colocado. E a remuneração, a atualização, talvez deveria ser a primeira atitude de um gestor público, qualquer seja a esfera tripartite que somos. Tanto que o nosso presidente, no ano passado, durante o período eleitoral, buscou todos os candidatos solicitando a assinatura de uma carta compromisso para que pudessem elevar. Ele não teve vida fácil, e a prova é que isso ainda não mudou. A sociedade precisa cobrar os seus representantes, assim como os hospitais têm se mobilizado para sensibilizar os governantes para que isso altere. Francamente, nós temos muita esperança na atual ministra, nós sabemos que uma mudança dessa também passa por algumas questões locais, mas o Brasil precisa, com o Congresso, tomar uma medida que é apoiar a alteração, mesmo que em curva, dos procedimentos, e não só aumentando, mas incluindo procedimentos de excelência, porque quem depende de hospital público são as pessoas que mais precisam e que não têm escolha para pagar. E nós somos, como Hospital de Amor, essa escolha, talvez única, e que precise de recursos para poder continuar atendendo com excelência. Pois é, eu sei muito bem disso, a mulher também é médica, então conheço bem, e inclusive atua em hospitais que atendem SUS, eu sei muito bem essa questão do repasse, mas não só do repasse, não só da atualização, mas também da inclusão, né, de novas práticas, de novos tratamentos também, né? Henrique, quer complementar alguma coisa? Sim, eu gostaria de complementar sobre duas novas perspectivas do que o Kleber trouxe, né? Pensando hoje, nós estamos gravando aqui no dia 20 de dezembro de 2023, muitas instituições, né, que haviam apresentado projetos de incentivos fiscais na lei do PRONON e do PRONAS, né? A lei do PRONON é a lei do câncer e o PRONAS é a lei da pessoa com deficiência, né? Instituições que tiveram projetos aprovados não têm a possibilidade de captar nestes projetos porque houve um corte, né? Houve um corte orçamentário que limitou os valores que podem ser doados dentro dessas leis. Então, várias instituições, e aqui eu falo não apenas em nome do hospital, mas também de outras instituições irmãs, tiveram esses projetos agora desidratados, e eram projetos estratégicos, projetos muito importantes, inclusive que as instituições já tinham doadores que estavam querendo doar e querendo continuar participando da instituição
com essas doações e que se viram agora também sem a possibilidade de doar. Então, eu gostaria de trazer esse outro aspecto, que é também envolvendo uma questão que nós entendemos sob a perspectiva do setor público, que os recursos são escassos, precisa haver uma alocação desses recursos dentro de um programa, né, dentro de uma organização maior, mas pensando do lado das instituições, foi um banho de água fria o que aconteceu, né? Instituições que estavam com os projetos aprovados e que não podem captar por falta de espaço, né, por falta de teto no orçamento para captação do PRONAS e PRONON. E uma outra coisa também que eu gostaria de trazer uma outra forma de pensar sobre o problema é sobre as doações. Na verdade, apesar dessa questão do PRONAS e PRONON ou de outras, como nós falamos da tabela, existe uma grande possibilidade de doação aqui no Brasil. E o que chama a atenção mais do que o Índice Mundial de Doações é o quanto se doa pouco, é o quanto as pessoas físicas que podem doar, que fazem a declaração pelo modelo completo, não doam, e o quanto as empresas que fazem a apuração pelo lucro real também não doam. Então, assim, existe uma liberdade de doação que não é exercida e chama muito a atenção. Por que, na sua opinião? Eu acredito que seja uma questão cultural, né? Mas também uma certa questão, um certo comodismo hoje em dia. 10 anos atrás, ou mais anos atrás, se poderia pensar que essas pessoas tiveram alguma experiência negativa, foram parar na malha fina, algo assim. Hoje em dia não tem isso. Então é difícil entender esta não doação. E todas as vezes que as pessoas começam a questionar, por exemplo, destinação de recursos públicos para os projetos, ou mesmo os problemas atuais de limites no PRONON e no PRONAS, eu levo essa pergunta: mas você doa, você, pessoa física, doa, a empresa onde você trabalha doa? E é sobre isso que nós precisamos falar, porque essa possibilidade é exercida apenas por cerca de 3% das pessoas físicas que podem doar e 20% das pessoas jurídicas. Então nós temos aí um número enorme, inexplorado, ou de valores não doados. Por que esses valores não são doados? Claro. Se essas pessoas doassem, as instituições poderiam ter as suas atuações no próximo exercício garantidas e muito mais tranquilidade. Até porque, Carlos, uma coisa que nós precisamos mudar aqui no Brasil é a mentalidade. Não é porque o trabalho é filantrópico, não é porque é caridade que a instituição tem que viver vendendo o almoço para comprar o jantar. Do mesmo jeito que a captação tem sido profissionalizada, como eu mencionei no início do programa, também a vida financeira das instituições precisa ser organizada, até para que eu possa realizar a ponta do meu serviço. No caso do hospital, assistência. No caso de outras instituições, são outros projetos. Mas a sustentabilidade financeira é importante para o dia a dia, não só para o futuro da organização. A sustentabilidade é importante para que os colaboradores realizem o seu trabalho com tranquilidade, para que os beneficiários saibam que aquela obra é perene, e é preciso existir uma mudança de mentalidade, e aí talvez seja a mudança que gere maior doação, que é os doadores entenderem que filantropia não significa viver contando centavos e viver sem saber se amanhã as portas estarão abertas. E essa é uma diferença também no hospital, porque todas as vezes que as coisas se complicam, nós vamos a público e pedimos mais doações, mas dizemos também o que aconteceu e por que os problemas aumentaram. Mas a sustentabilidade é algo muito fundamental para que o terceiro setor inteiro consiga realizar o seu trabalho e ter uma atuação ainda mais forte no Brasil. O terceiro setor precisa existir, ele precisa crescer, mas para isso ele precisa de segurança, tanto jurídica quanto dos doadores, e também de uma vida financeira mais organizada. Enquanto a vida financeira das instituições não estiver organizada, não haverá uma atuação tão forte como nós vemos em outros países,
E aí eu não vou mencionar a Indonésia, que é um exemplo que eu conheço pouco, mas vou mencionar Estados Unidos, Claro. por exemplo, que é um país com uma atuação muito forte do terceiro setor, das filantrópicas. Pois é, vamos falar um pouquinho disso, porque é interessante essa questão da profissionalização, né, até da gestão financeira. Isso, Por exemplo, isso. criar um fundo perene. Da governança das instituições. Perfeito. Agora, tem a Fundação Pio XII, né, que suporta o Hospital do Amor. Então, eu queria te perguntar como que funciona, explicar um pouco para a gente como funciona a Fundação Pio XII, que é detentora do hospital, como se organiza para integrar essas iniciativas sociais, como é que é a estrutura operacional e quanto é importante ter uma fundação. Eventualmente, poderia ser uma opção ter um fundo gerenciado por uma gestora independente, com uma governança muito bem definida. Isso já está no pipeline de vocês. Há outros exemplos positivos Brasil afora ou seria uma inovação no Hospital do Amor? Um fundo patrimonial filantrópico, o endowment, é um sonho de qualquer instituição, de qualquer organização da sociedade civil, seja o modelo fundacional, como nós, seja uma associação, tenha ela a classificação de OCIP, ou tenha SEBAS, a certificação que for aplicável. Mas quando você olha para qualquer instituição que tem uma atuação de longa data e uma instituição séria, que já trabalha bastante com captação, o sonho é ter um endowment para que esse endowment, com todas as questões de governança, de uma gestão patrimonial profissional, etc., gere uma tranquilidade com relação ao longo prazo, a perenidade da instituição e também tenha mecanismos para que a instituição possa dispor desses recursos em casos emergenciais, né? Como nós conhecemos um caso de um hospital nos Estados Unidos que nunca tinha usado o endowment, quando houve o 11 de setembro, precisou durante alguns meses se valer dos recursos do endowment. Fora isso, funciona como nas grandes faculdades, que é um fundo que cresce e que tem um objeto bem definido e fora do dia a dia da instituição. Em Barretos, o modelo de fundação estabelecido em 1967, 5 anos depois da criação do hospital, ele foi pensado para atender de forma exclusiva aos pacientes. Na época não era o Sistema Único de Saúde, né? Tinha o FUNRURAL, o INAMPS, era um outro modelo jurídico, mas de qualquer forma, para atender esses pacientes que não poderiam ter acesso à saúde suplementar, à saúde privada, e essa fundação foi criada para existir única e exclusivamente para a saúde pública, voltada para a oncologia. Na época não existia nenhum hospital oncológico no interior, mas os instituidores, naquele momento, dotaram a fundação com o patrimônio do hospital e outros patrimônios, porque entenderam que dessa forma, né, com a participação do Ministério Público e da sociedade civil, os objetivos dos fundadores estaria melhor garantido. Agora, só para terminar esse assunto, eu queria falar com o Kleber também. Barretos está numa localidade privilegiada, né? Está num berço do agronegócio brasileiro. Há famílias muito importantes que atuam, não só em Barretos, mas toda a região, Ribeirão Preto, São José, etc. Essas famílias entendem a importância, né? Esses grandes produtores, por exemplo, as empresas que atuam naquela região, penso em empresas do suco de laranja ou de outros setores, entendem a importância de doar e acabam doando também? Ou a sensibilização deveria começar justamente da região onde o hospital está localizado? Hoje o hospital tem o privilégio de ter, dentro da sua história, o apoio do agronegócio, mas não só na região de Barretos, no interior do Brasil, que é onde muitas vezes são essas pessoas que chegam nas nossas unidades e que conhecem grandes lideranças, né? A família Cutralha é uma grande apoiadora, que atua conosco também em vários segmentos dentro do hospital, não só incentivado, mas no apoio direto do seu fundador, enquanto esteve vivo, e hoje a família mantém esse legado. Mas por todo o Brasil, principalmente no interior do agronegócio, são muitos leilões de gado que construíram e levaram essa obra a ser conhecida. E não só famílias, mas empresas
que atuam e entendem a necessidade de apoiar. E eu queria fazer um complemento, aproveitando a pergunta, algo muito importante que o Henrique disse já. Muitas dessas empresas no agro usam e utilizam corretamente o incentivo fiscal. E ele tem um elemento importante, porque ele reconhece as boas práticas e ele incentiva a boa gestão e a sustentabilidade, pois nenhuma empresa quer doar para uma instituição que, ainda que honesta, não consegue concluir os seus projetos, não consegue fazer a entrega ou se aproximar dessas comunidades. E talvez, por nós atuarmos e recebermos muitas pessoas do interior do Brasil, e esse calor humano a gente recebe, por isso talvez seja um dos motivos da mudança de nome não tão longa assim, de um tempo atrás, do Hospital de Câncer de Barretos para o Hospital de Amor do Brasil. Então, o agronegócio é parte, talvez um dos pilares de sustentação aqui da nossa obra. Agora, Henrique, vamos falar um pouquinho também, queria conversar sobre um livro, né, que o presidente do hospital publicou em agosto desse ano. O livro se chama O Parque dos Lobos, né? E ele fala, foi uma forma, na verdade, né, do presidente te denunciar como a medicina privada acaba impactando a saúde pública no Brasil. Como que isso acontece? Por que existe, segundo ele, esta competição entre a medicina privada e pública e eventualmente há uma vamos dizer assim, uma drenagem de recursos por parte da iniciativa privada, no caso de hospitais públicos? Na verdade, o assunto volta à mesma pauta do programa, incentivos fiscais e questões fiscais relacionadas ao exercício de atividade privada ou de saúde suplementar, que também é privada quando exercida por esses hospitais, mas que gera um retorno de recursos públicos para essas instituições. Então, muito do que está descrito no livro diz respeito a benefícios extras fiscais, né, de instituições privadas que têm uma atuação filantrópica, mas que também têm outras certificações e classificações que viabilizam uma chegada contínua de recursos diretamente relacionada à sua atividade particular, né, para financiar projetos que são projetos conjuntos da instituição e projetos também de saúde pública. De qualquer forma, existem canais de financiamento que não são acessíveis por instituições filantrópicas, como o Hospital de Amor ou várias outras instituições sérias do Brasil, como as obras sociais da Irmã Dulce, porque são entidades que prestam apenas e tão somente serviços no âmbito do SUS e não têm nem as classificações que algumas instituições têm para o recebimento de outros recursos, nem a possibilidade de retorno de algumas contribuições, como contribuições patronais, etc., porque não exercem atividade remunerada no sentido estrito. Kleber. Não, sobre esse assunto, então, Kleber, desculpa, você queria complementar alguma coisa sobre esta questão, o livro do presidente? Olha, o livro ele tem sido uma boa repercussão, e posso dizer que não só esse, mas quase todos os livros contando a história do hospital é uma grande fonte de recurso e de multiplicador de embaixadores do hospital. E esse último em especial, eu acho que é um desabafo do nosso presidente, demonstrando os desafios de um gestor de uma instituição séria e que oferece excelência, entendendo que muitas vezes os obstáculos do dia a dia, de quem quer fazer o correto, quem quer entregar o adequado, enfrenta obstáculos. Eu até recomendo, não posso dar spoiler aqui, senão eu perco o emprego e vendo menos livros, mas eu tenho certeza que todos lendo o livro vão compreender dentro das nuances políticas, até mesmo dentro do ambiente de doação, os desafios de quando você chega dentro do interior do Brasil, com uma unidade que oferece o serviço público gratuito e de qualidade, você enfrenta as resistências de uma entidade privada com a mesma finalidade de saúde, mas é evidente que ela tem uma outra característica.
e isso, infelizmente, pode incomodar, não deveria, porque cada um tem o seu papel dentro da sociedade, mas existem restrições, e não percam a oportunidade de ler. Não sou aqui o vendedor oficial dos livros, mas toda obra ela conta o propósito, a providência e os desafios. E essa última obra, eu acho que é um desabafo importante, que, como o nosso presidente tem um coração muito valente, ele fala sem medo, mas só do que ele vive. E por isso que a nossa obra precisa de apoio, para que ela chegue, principalmente, nos lugares onde a sociedade talvez não tenha tido a força de se mobilizar para ter uma saúde adequada, primária e dedicada aos mais pobres e às pessoas que não têm escolha a não ser o atendimento gratuito de saúde. Últimas duas perguntas, que temos mais 10 minutinhos. Então, falamos de todos esses aspectos, mas então, terminando o nosso programa. Como é possível ampliar o conhecimento sobre essas oportunidades de doação incentivada e empreendedorismo social, de fato, entre empresas e pessoas físicas? Henrique e depois o Kleber. A melhor forma de ampliação, na verdade, tem a ver com o que o Kleber falou sobre os livros e tem a ver com a forte presença das instituições em todas as mídias sociais. Nós só conhecemos, ou nós só amamos o que conhecemos. Então, quanto mais as pessoas conhecerem as obras, visitarem ou acompanharem, seguirem, né, nas mídias sociais, e quanto mais, pensando do lado das empresas, elas entenderem o quanto para a própria sobrevivência da atividade fim ou dos produtos que comercializam é importante elas terem uma atuação social forte e destacada, serem reconhecidas como empresas que devolvem para a sociedade, que têm as suas causas no dia a dia tão presentes quanto os seus alimentos ou seus produtos nas gôndolas, isso é necessário para que haja uma ampliação, né? Não é uma ampliação teórica, ou eu não saberia te responder aqui com uma série de requisitos teóricos para uma ampliação. Na prática, o que precisa existir é um conhecimento, uma aproximação entre instituição e empresa. Do ponto de vista nosso, de relações corporativas, existe um esforço muito grande da criação de negócios de propósito que façam sentido tanto para a nossa atuação filantrópica quanto para o core business da empresa. E um exemplo clássico disso, que nós gostamos muito de mencionar, é um programa criado pela Azul Linhas Aéreas para transportar os nossos pacientes. Foi um programa desenhado a 4 mãos e que beneficia tanto a causa da Azul, que é o câncer de mama, e no nosso caso não só os pacientes, como também os acompanhantes, como trazem uma série de benefícios para a realização do ESG e dos objetivos de sustentabilidade da empresa, mas diretamente para o dia a dia, para o conforto e para o nosso cuidado. Quando eu comecei o programa falando que nós cuidamos de pessoas, realizar uma parceria com uma empresa que leva o nosso paciente de avião, de qualquer lugar do Brasil, para ser tratado nas nossas unidades, junto com a sua família, é uma forma de cuidar da pessoa. Ter uma equipe dedicada a fazer o desenho e a implementar um projeto desses é uma forma de cuidar do paciente. E a ampliação acontece quando as empresas percebem o quanto os seus clientes, os seus consumidores, a reconhecem naquele lugar. E a Azul é um exemplo típico que todo mês de outubro, ou mesmo fora do mês de outubro, as pessoas falam: vocês ajudam o Hospital de Amor. Da mesma forma, várias outras empresas são reconhecidas como empresas que ajudam o Hospital de Amor. E é neste contato íntimo, nessa relação que se desdobra e cresce, que existe uma ampliação tanto dentro da própria empresa, quanto em empresas do ramo e em outras empresas que nos procuram para estudar a criação de projetos conjuntos. Kleber, temos alguns minutinhos. Como ampliar, então, esse conhecimento para a doação ao Hospital do Amor? Olha, assim como o Henrique citou a Azul, a comunidade de Olambra deu um exemplo, eu acho que para o mundo. A cadeia produtiva das flores do Brasil,
fizeram com que, durante o mês de outubro, e agora o ano que vem, outubro e novembro, eles adotaram também o Novembro Azul, Outubro Rosa, eles tomaram uma decisão, a cidade de Holanda. Toda planta, são um segmento de plantas, os produtores dão R$1 a partir de uma planta passada para o distribuidor, que doa mais R$1, que passa para o ponto de venda, que doa mais R$1 naquela mesma planta para o Hospital de Amor, e que na embalagem dela, além de falar da importância da campanha de prevenção, que é muito importante, ela também vai um QR Code da possibilidade de quem compra a flor, que percebe o pertencimento de todas as etapas anteriores, possa se tornar um doador mensal, ou buscar conhecimento de como doar com incentivo fiscal. Então, esse mecanismo de exemplo comunitário, empresarial, faz com que possa crescer. Sabe por quê? Porque quando a pessoa pertence a algo, como o Henrique falou, e visita, e aí todos aqueles que estão ouvindo, talvez não seja comum visitar, mas venha visitar qualquer unidade do Hospital de Amor. Além de você conferir a qualidade do atendimento, compreenda, junto com o nosso paciente, qual é o impacto na vida dele. Eu tenho certeza que isso faz razão, e com certeza, não só a empresa, incentivada ou não pela questão tributária, mas dentro do orçamento, dentro de uma simples doação de 1, 5, 10, ou um troco solidário, vai fazer parte desse movimento de ampliação. Porque quando ele faz isso, ele mostra para a criança, para o filho dele, que isso é importante no orçamento. E se ela participa, dá um exemplo como teve agora, o Cebolão do CCXP, que arrecadou mais de R$200 mil durante o campeonato de videogame e que atingiu um público que para nós é muito desafiador, que é conversar com os mais jovens, que o Henrique explicou muito bem as necessidades. Então, existe sim a possibilidade de multiplicar, e quem está assistindo pode começar com a sua própria atitude. Perfeito. Mais um minutinho para cada um para deixar uma mensagem para as empresas e as pessoas que ainda não consideraram a possibilidade de contribuir com os projetos do Hospital do Amor através de doações incentivadas. 1 minuto para o Henrique e 1 minuto para o Kleber. Henrique. Eu gostaria de pedir, em nome de todos os pacientes que são atendidos no Hospital de Amor, que as empresas olhem para o hospital não como um show ou como um evento, como algo que existe às vezes. O hospital existe 365 dias por ano. O hospital precisa de doações todos os dias do ano e precisa de relações corporativas longevas. Nós precisamos da fidelização das empresas doadoras para que todos os anos nós comecemos sabendo que já contamos com aquele hall de empresas e que podemos buscar outras para crescer a nossa atuação. Então, o hospital não é um festival de música, o hospital é todos os dias. O hospital cuida de milhares de pessoas, mais do que se juntarem todos os eventos esportivos e culturais do país, a quantidade de pacientes que nós cuidamos e juntamente com as outras instituições filantrópicas. Então, o meu pedido é: estabeleçam relações longevas e de proximidade e confiança com as instituições que vocês apoiem e continuem apoiando. Diferenciem e cuidem dessas relações, porque elas são relações vitais para as instituições. Eu falo aqui em nome do Hospital de Amor, mas falo também em nome de todo um setor filantrópico da área da saúde e que precisa de um cuidado maior das áreas de sustentabilidade e responsabilidade social. Muito obrigado. Kleber, 1 minutinho também para você. O que deixar como mensagem para potenciais doadores que ainda não pensaram, não cogitaram em realizar a doação incentivada? É muito mais simples do que se imagina fazer essa doação. Não tem riscos. Nós temos equipe para poder tirar dúvidas técnicas, tanto de contadores, tributaristas, mas eu posso também dizer para você que custa muito menos ter uma atitude de querer fazer. E isso para nós é muito importante. A mensagem do Henrique eu acho que foi absolutamente potencial, e eu peço, sinceramente, que pelas gerações a gente possa trazer a cultura de doação para o dia a dia, das conversas entre amigos, familiares, e que, se é um presente de casamento direcionado ao hospital, ou ingresso de show, ou festivais que são filantrópicos, mas entender a causa. E visite essas instituições, se envolva,
e faça dela uma causa própria, como a gente cuida e trata os nossos parceiros, que são parte da nossa família e que nós precisamos nesse momento, principalmente no final do ano, com a opção, inclusive, de incentivo fiscal da participação de vocês. Muito obrigado. Perfeito. Perfeito, muito obrigado, Kleber. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muitíssimo os nossos convidados de hoje que vieram falar conosco sobre o Hospital do Amor de Barretos. Kleber Della Libera, gerente de parcerias corporativas. Muito obrigado, Kleber. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. E o Henrique Moraes Prata, diretor de Desenvolvimento Institucional e Parcerias Estratégicas. Muito obrigado, Henrique. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. E muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui na BMC. Fique com a nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre economia, política, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima noite e até mais. PNC News. Informação que gera valor.